Se eu te dissesse que o mundo de Naruto não é uma história sobre superação, amizade e trabalho duro, mas sim sobre crianças treinadas para matar antes mesmo de aprenderem a entender o que é viver, você provavelmente ia achar que eu estou exagerando para gerar clique. Mas para por um segundo e tenta lembrar da primeira cena realmente marcante do anime. Não é o Naruto sorrindo no balanço, não é o discurso sobre nunca desistir, é uma raposa colossal destruindo uma vila inteira, pais morrendo na frente dos filhos, um recém-nascido sendo transformado em arma militar minutos depois de nascer, e a gente cresceu assistindo isso como se fosse só o começo de uma aventura shounen qualquer. O universo de Naruto sempre foi vendido para a gente como uma história de perseverança, mas se você tira o filtro colorido da nostalgia e começa a olhar com calma para o que realmente acontece ali, o que você encontra é um sistema político baseado em guerra, manipulação, trauma geracional e exploração infantil institucionalizada. E não, isso não é uma teoria de fã revoltado. Isso está no mangá de forma clara, escancarada, escrita pelo próprio Masashi Kishimoto. A diferença é que quando a gente era mais novo, a gente estava ocupado demais vibrando com o Rasengan e Chidori para perceber o tipo de sociedade que aquilo representa. Mas antes de a gente continuar falando sobre esse tema polêmico sobre o universo de Naruto, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal e se ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever e não perder os próximos vídeos. Agora que o recado foi dado e o pedido foi feito, bora deixar de enrolação e bora logo pro vídeo. Vamos começar pelo básico, pelo contexto do mundo ninja. As vilas não são apenas comunidades de guerreiros honrados protegendo a paz, elas são estados militares, são nações cuja principal economia gira em torno da venda de serviços armados, missões ranqueadas de DAS, contratos pagos por clientes, conflitos diplomáticos resolvidos com assassinatos estratégicos, enfim, o próprio sistema de graduação dos ninjas já revela tudo isso, porque desde cedo as crianças são colocadas em academias ninja para aprender técnicas de combate, infiltração e espionagem. E não estamos falando de adolescentes quase adultos, estamos falando de crianças que mal saíram da infância sendo treinadas para eventualmente entrar em missões reais onde a possibilidade de morte é concreta. Quando a gente conhece o time 7, eles têm apenas 12 anos. 12 anos, galera. E no Arco da Terra das Ondas, que é logo no início da história, eles enfrentam um assassino experiente como Zabuza Momochi e um ninja de elite como Haku. Aquilo não era um treino supervisionado com rede de proteção embaixo, era uma missão real que deu certo e quase terminou com 3 crianças mortas. O Kakashi deixa claro que aquilo ultrapassou o nível da missão original, mas a estrutura que permite que aquilo aconteça já existe. O sistema aceita que menores de idade sejam enviados para cenários de combate, e isso não é um acidente narrativo isolado. É uma engrenagem que move o mundo inteiro. Se você começa a revisitar os grandes eventos históricos citados no mangá, a coisa fica ainda mais pesada. As grandes guerras ninjas não foram lutas épicas cheias de discursos heróicos, elas foram conflitos globais que envolveram nações inteiras com milhares de pessoas mortas. Personagens como Jiraiya, Tsunade e Orochimaru receberam o título de Sannin durante a Segunda Guerra Mundial Ninja, e o que isso significa na prática é que eles sobreviveram a um massacre em larga escala ainda muito jovens. Já o Kakashi, que a gente conhece como Senku, que lê livro adulto, se formou na Academia Ninja com apenas 5 anos, virou Chunin com 6 e já estava liderando missões antes mesmo de completar 10 anos. Ele perdeu seu pai, perdeu amigos e foi jogado numa guerra antes de entender o que estava acontecendo. E quando você aprofunda um pouco mais, você percebe que a violência não é só externa, ela é interna também. A Vila Oculta da Folha, que é o centro emocional da história, carrega nas costas um dos atos mais sombrios de todo o mangá, o massacre do clã Uchiha. Não foi um ataque inimigo, não foi uma invasão surpresa, foi uma decisão política, uma escolha estratégica tomada por líderes da vila para evitar um golpe de estado. Uchiha Itachi, apenas um adolescente, foi encarregado de exterminar o próprio clã, incluindo homens, mulheres e crianças, em nome da estabilidade da nação. Isso está no mangá explicado em detalhes, confirmado pelo próprio Itachi e depois pelo Uchiha Obito. E o mais perturbador de tudo isso não é só o ato em si, mas o fato de que a vila seguiu funcionando normalmente depois disso, como se fosse apenas um mal necessário arquivado nos bastidores. Danzo Shimura, líder da Anbu, representa talvez o lado mais cru desse sistema. Ele treinava crianças órfãos para se tornar armas sem emoção, arrancando delas qualquer traço de individualidade. A filosofia dele era simples e assustadora. Para proteger a folha, qualquer sacrifício é justificável. E isso incluía manipulação, assassinatos e experimentos.
A própria existência da Anbu mostra que o mundo ninja não opera sob apenas o discurso da vontade do fogo, mas também sobre sombras profundas onde ética é negociável. E se você acha que isso é exceção, olha para as outras vilas. A Vila da Névoa ficou conhecida como a Névoa Sangrenta porque seus estudantes eram obrigados a lutar até a morte em exames finais. O próprio Zabuza se formou massacrando colegas. Na Vila da Areia, o Gaara foi transformado em arma desde seu nascimento, tendo o Shukaku selado dentro dele por decisão política do seu pai, o quarto Kazekage. Ele cresceu sendo alvo de tentativas de assassinato financiadas pela própria vila para testar o seu poder. Isso não é um vilão genérico fazendo maldade porque sim. Isso é a estrutura estatal tratando uma criança como ferramenta descartável. E aí entra um ponto que quase ninguém gosta de encarar. As bijus, que a gente vê como criaturas poderosas e fascinantes, são usadas como armas nucleares ambulantes dentro da obra. O próprio Minato selou a Kurama em Naruto com o objetivo de manter o equilíbrio de poder entre as nações. Não foi só um ato de amor ou desespero, foi uma decisão estratégica dentro do contexto político. As vilas competem entre si pelo controle dessas entidades porque quem detém uma biju tem poder de dissuasão. Isso é Guerra Fria Ninja. Isso é corrida armamentista disfarçada de lenda mística. E no meio de tudo isso está Uzumaki Naruto crescendo sozinho, ostracizado, carregando dentro do corpo uma entidade responsável por destruir a própria vila. A solidão dele não é só o bullying escolar, é a exclusão social institucionalizada. Os adultos da vila sabem que ele é o receptáculo da Kurama, mas também sabem que ele não tem culpa, mas mesmo assim projetam nele o medo e o trauma do ataque. O Naruto vira símbolo vivo de um desastre coletivo. A Vila da Folha, que diz valorizar o fogo da união, deixa uma criança crescer isolada porque não sabe lidar com o próprio passado. Quando chegamos a Naruto Shippuden, o cenário só amplia. A Akatsuki não surge do nada como um grupo de vilões caricatos querendo dominar o mundo. A origem da organização está ligada à guerra e à frustração com o sistema ninja. Nagato, Yahiko e Konan cresceram no país devastado pela guerra entre nações que usaram a Vila da Chuva como campo de batalha. Crianças órfãos sobrevivendo entre os cadáveres, Yahiko sonhava com paz, mas foi empurrado para o desespero por manipulação política. Já o Nagato desenvolve a filosofia de que apenas através da dor coletiva o mundo entenderia o valor da paz. Ele não nasce monstruoso, ele é moldado por um ciclo de violência que nunca termina. E isso é o mais incômodo de tudo isso. O sistema ninja produz seus próprios antagonistas. Obito Uchiha não acordou um dia querendo destruir o mundo por capricho. Ele foi esmagado pela guerra, manipulado por Madara e traumatizado pela morte de Rin em um campo de batalha onde adolescentes eram enviados para missões impossíveis. O plano do Tsukiyomi Infinito é uma fuga desesperada de uma realidade que só oferece sofrimento. É a fantasia máxima de alguém que perdeu a capacidade de acreditar no mundo real. Uchiha Madara, por sua vez, é o produto da era mais brutal de todas, o período dos estados combatentes, onde clãs como Senju e Uchiha viviam em guerra constante. Crianças morriam antes mesmo de chegar à adolescência. A fundação da vila de Konoha foi uma tentativa de romper esse ciclo, mas o próprio conflito entre Hashirama e Madara mostra como a desconfiança e o medo estavam enraizados demais para serem apagados com um tratado. A paz nasceu frágil, sustentada por equilíbrio de poder e não por transformação estrutural real. Se você olhar para o exame Chunin, que a gente lembra como aquele arco incrível cheio de lutas épicas, você percebe que ele é basicamente um reality show mortal transmitido como evento oficial. Ninjas de diferentes vilas competindo, arriscando a vida com invasões e mortes acontecendo no meio da prova. Orochimaru invade Konoha durante o exame, assassina o Kazekage e inicia uma guerra dentro da própria arena. E ainda assim o sistema continua, porque aquilo faz parte da engrenagem política. E aí, manito, eu te pergunto, olhando para tudo isso com frieza, o mundo de Naruto é realmente um lugar que você gostaria de habitar se não fosse protagonista? Se você não tivesse linhagem especial, um chakra absurdo ou mentores lendários, você seria só mais um genin tentando sobreviver a missões que podem sair do controle. Você poderia morrer numa emboscada numa fruteira que ninguém fora da sua vila sequer sabe que existe. Seu nome poderia virar apenas mais uma inscrição no memorial de pedra. O mais genial de tudo isso e perturbador é que o Kishimoto nunca esconde isso completamente, mas também nunca transforma a obra num drama nihilista absoluto. Ele coloca luz no meio da escuridão através das escolhas dos personagens. O Naruto decide quebrar esse ciclo de ódio.
Ele se recusa a matar o Nagato quando poderia, ele tenta entender o Sasuke em vez de tentar simplesmente derrotá-lo. Mas essa esperança só tem um peso porque o cenário ao redor é genuinamente sombrio. Se o mundo de Naruto fosse leve, a determinação do personagem não teria nenhum impacto. E aqui está a ironia que pouca gente percebe. A mensagem central da obra é sobre superar o ódio, mas o mundo em si é construído sobre instituições que geram ódio continuamente. A mudança real só acontece quando as lideranças começam a cooperar de verdade durante a Quarta Grande Guerra Ninja, e mesmo ali, o conflito só é possível porque um plano milenar de manipulação foi colocado em prática por gerações. A revelação de Kaguya Otsutsuki adiciona uma camada ainda mais antiga de violência e dominação, mostrando que o chakra, base de todo o sistema ninja, tem origem em um ato de controle absoluto. Se você tira o foco das lutas espetaculares e olha para o que está sendo dito nas entrelinhas, Naruto é uma história sobre trauma herdado. Filhos pagando pelo erro dos pais, clãs marcados por decisões políticas, ódio transmitido como herança cultural. A própria rivalidade entre Sasuke e Naruto representa tudo isso. Um filho de um herói que morreu pela vila, mas cresceu isolado. O outro é herdeiro de um clã exterminado pela própria vila que jurava protegê-lo. Eles são dois lados de uma mesma moeda construída por um sistema falho. E ainda assim a gente lembra de Naruto como aquela história divertida da nossa infância, cheia de jutsus estilosos e uma trilha sonora empolgante. E não tem nada de errado em amar isso, porque a obra realmente tem momentos de alegria e amizade genuína. Mas ignorar o quão pesado é o pano de fundo é reduzir a complexidade do que foi escrito. O mundo ninja é funcional porque ele é cruel. Ele se mantém porque aceita sacrifícios que a maioria de nós não aceitaria. No fim das contas, o que torna Naruto tão marcante não é só a jornada de um garoto que queria ser Hokage, é o contraste entre a luz que ele representa e a escuridão estrutural que o cerca. É o fato de que a paz final não é conquistada com um golpe mais forte, mas com compreensão, cooperação e mudança de mentalidade. E isso só é necessário porque o mundo era, sim, muito mais sombrio do que a gente gosta de lembrar. Então, da próxima vez que você reassistir algum arco clássico da obra, tenta fazer esse exercício. Em vez de se imaginar como um protagonista especial, se imagina como um civil comum numa vila ninja durante uma guerra. Se imagina como um genin sem talento excepcional tentando sobreviver a uma missão de rank C que virou rank A sem aviso nenhum. Se imagina como parte de um clã que pode ser politicamente eliminado da noite para o dia. Talvez você comece a enxergar a história com outros olhos e perceber que aquele universo colorido sempre teve uma camada de cinza muito mais densa do que parecia. Mas agora eu quero saber a sua humilde opinião. Primeiro, você concorda comigo? Você acha que esses pontos levantados no vídeo de hoje fazem total sentido ou você acha que Naruto não é tudo isso que eu falei? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. E se esse vídeo te fez repensar a forma como você enxerga Naruto, já deixa o like porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo análises profundas nesse nível. Já aproveita para se inscrever também para não perder os próximos vídeos, porque tem muita obra clássica que a gente ainda vai revisitar com essa lupa crítica. Então é isso, te encontro no próximo vídeo, obrigado pelo apoio, até a próxima. Valeu!